Bom, pessoal, vamos pra parte do Bootstrap, dar uma melhorada, tá? Eu gosto, gosto de trabalhar com herança de template, para ficar visualmente melhor. A gente vai vir aqui em templates e vamos definir um base, tá? Onde a gente herda ali nos outros sem precisar poluir muito o nosso projeto, ó. Então vai ficar assim, a gente vai colar aqui o nosso template base, ó. A gente faz um load static, bota um head, um body, eu vou chamar aqui o bootstrap e também a parte de carry. E eu boto aqui um bloco chamado content, tá? Todo o conteúdo, como a gente vai herdar de base, todo o conteúdo a gente renderiza aqui, tá? Então, como ficaria isso? Então, pessoal, aqui no nosso template, a gente não precisa estar repetindo, né, esse código. A gente só herda de base mesmo. A gente vem aqui, ó, a gente põe um bloco, olha lá, a gente faz um extend base para pegar o conteúdo de base e renderizar aqui. E a gente fecha o bloco aqui, ó. Cadê o Copilot, o nosso amigo? Completar para nós? Então, não tem problema. Completou. Certo? Como eu tô herdando de base, ele vai ficar assim, ó. Se eu abrir o HTML, ó, eu já tenho aqui o HTML, eu tenho o header, tá? E eu tenho um conteúdo, que é essa parte aqui, lista de animais, que está sendo renderizado aqui dentro. Então, eu acabo aproveitando o template sem poluir o código. Aqui no nosso modelo, tá? A gente tem aqui um modelo de consulta, tá? A gente tem que ter uma validação para não permitir que uma consulta seja agendada no mesmo dia e horário, tá? Para o mesmo veterinário. E para fazer validação, a gente pode estar utilizando aqui, ó. Eu vou até pegar aqui e substituir aqui, ó, para mostrar para vocês. A gente pode estar utilizando... o que esse clear faz? Como que ele funciona, tá? Antes de você salvar, ele vai fazer uma validação para você que tá aqui dentro, ó. Por isso que eu chamo ele aqui no save depois, ó. É o seguinte, se consulta, tá? Eu vou pegar aqui eu vou fazer um filtro, vou fazer aqui um objeto, filtro, data, tá? Essa aqui é a data da consulta. Por isso que eu passo aqui o self-data, porque esse self-data, esse self aqui, ele é a instância que tá entrando, tá? Ou seja, eu tô salvando um novo registro. Então, eu vou pegar a data que tá entrando, eu vou pegar aqui o veterinário que eu tô ticando lá, que eu tô escolhendo para consulta, e eu vou validar. Eu vou validar se já não existe uma consulta agendada para isso com essas informações. Se essa condição for válida, porque esse exist é do Django, tá? Então, ele é uma função que ele retorna true ou false. Então, se isso aqui for verdadeiro, tá? Se isso aqui for real, significa que já existe uma consulta agendada com esse horário e com esse veterinário. Então, eu vou retornar o quê? Um validation erro, tá? Então, quando eu vou salvar essa informação, eu vou chamar o clear e ele valida o erro e ele não salva. Ele exibe o erro para a pessoa, ó, já existe uma consulta, certo? Então, é isso que ele faz. A gente consegue testar isso agora, pegar uma consulta, cadê aqui? O Chico tá marcado às 11h30, tá? Vamos criar uma nova consulta, deixa eu pegar aqui um animalzinho, eu vou por aqui, o veterinário vai ser o Daniel, o mesmo veterinário, eu vou colocar aqui o mesmo horário que tá o do Chico, o motivo, observações é opcional, não precisa. E eu vou tentar salvar. Quando eu tentar salvar, ele vai entrar no erro. Bom, se eu não importar, né, a função, ele não vai funcionar, né? Então, eu tenho que importar aqui a função, que é o validation. Time zone eu não tô usando. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu vou tentar salvar. Ele me retorna um erro, ó. Já existe uma consulta agendada com esse horário e com esse veterinário. Ele não deixa agendar, certo? Como é que a gente trata agora esse erro no formulário, né? Aqui no nosso projeto, vamos aqui em View, tá? A gente já tem a nossa lista. Inclusive, pessoal, eu esqueci de mostrar para vocês, né? Eu coloquei aqui um print de animais. Quando a gente acessar aqui
a rota, ó, a gente dá um Enter, a gente vem aqui, ó, ele printa carry com a lista desses animais. Eu tenho 2, né? Eu tenho o Chico e o Tobin, tá? Então, vamos fazer agora o formulário para a gente conseguir agendar uma consulta. Eu vou copiar aqui, tá? Esses imports a gente joga aqui para cima. Putz. Então, agora a gente tem aqui uma função onde a gente agenda uma consulta, só que a gente precisa ter um formulário, né? Então, como a gente vai trabalhar com formulário, eu costumo criar aqui um arquivo chamado Forms. No Forms, pessoal, a gente vai criar um formulário já com as nossas validações, né? A mesma validação que a gente fez no modelo, para estar interpretando lá no modelo aqui, para estar conseguindo visualizar lá no Django admin o que acontece, o que deveria acontecer, a gente vai fazer no formulário lá no nosso template, né? Para conseguir transmitir isso no nosso template lá, tá? Então, como é que fica? Aqui, a gente vai ter um arquivo chamado Forms. Vamos criar um formulário consulta, tá? Vou chamar de consulta form, onde eu vou chamar aqui no meta um modelo, tá? E são os campos que eu quero que o usuário preencha. Animal, veterinário, data, motivo e observações. E eu vou ter aqui também um clear para validar a entrada aqui do meu formulário, antes de salvar no modelo, tá? Antes de a gente fazer o post lá pro nosso modelo. A gente vai chamar aqui o clear, né? A gente consegue resgatar algum campo aqui do nosso formulário, então a gente faz aqui um get data, tá? A gente pode até printar esse data para você ver, data e veterinário para você ver o que vem. E vamos fazer a mesma validação. Consulta, vamos filtrar a data e o veterinário, né? Os dados que entra, vamos filtrar no modelo para ver se existe e vamos retornar um erro, tá? Esse erro, esse validation erro, ele já vem aqui do Forms, tá? O próprio Django no Forms já tem essa função validation erro, que tem toda aqui uma regrinha por trás, tá? Isso aí já é do Django, que facilita muito a nossa vida, tá? Então, aí aqui na nossa view a gente vai chamar esse formulário que a gente acabou de construir, a gente vai chamar aqui, tá? Quando a gente chama essa view, a primeira coisa que ela tem que fazer é chamar o formulário, que é esse form aqui. Por isso que eu tenho um contexto form para a gente renderizar nesse template que a gente vai criar. Só que ele vai carregar o formulário vazio, tá? Que nem tá aqui. Essa chamada que ele faz aqui, ó, que esse método post só vai acontecer nessa view quando o usuário clicar no botão e enviar o submit. Então, ele está fazendo o quê? Um request post. Então, ele está mandando os dados. O que vai fazer? Ele vai pegar o formulário com os dados. A gente vai printar aqui, ó. Eu vou pôr aqui forms. Eu posso colocar aqui dados. Ó, dado do formulário, tá? Pra gente saber. Ele vai validar o formulário. Esse isValid, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer tudo que a gente configurou aqui. Ele vai, se a gente tiver uma função clear, uma função ali enfim, qualquer função dentro do nosso formulário que tenha alguma validação, ele vai fazer antes, tá? Ele vai fazer isso antes de tentar salvar esse formulário, de criar o objeto. Então, tudo que tem que acontecer de erro vai acontecer antes. E ele vai mostrar aqui o except, né? Ele vai mostrar a validation erro. Ele vai pegar e vai colocar o erro, que no caso é essa mensagem que a gente configurou aqui, ó. Já existe uma consulta agendada com esse horário. Ele vai colocar ela aqui nesse, que eu já vou explicar para vocês, esse message, tá? Ponto error. Ele vai colocar a mensagem aqui dentro e vai renderizar no nosso template, tá? Esse message, ele é do próprio Django, tá? Ele é um contrib, tá? É um atributo lá do nosso Django, que a gente consegue criar ali as mensagens de evento que vai acontecendo, tá? Só que como que a gente configura isso? É o próximo passo.
para que isso funcione, tá? A gente tem que colocar esse HTML aqui no nosso base. Olha, pode ser aqui. Acho que não tem problema nenhum, ó. Pode ser aqui, por quê? Bom, pessoal, nessa parte que vai renderizando as mensagens com base no conteúdo, a gente tem que dizer pro Django, né, pro nosso projeto, que as classes bootstraps, essas classes bootstraps que tem, a gente tem que meio que linkar as tags, né? Porque o Django, ele tem a própria classe dele, que é erro, warn, debug, success e info, só que a classe do bootstrap é outra, tá? Ela interpreta diferente. Só pra gente conseguir exibir aqui a mensagem com base no retorno que a gente tem aqui, tá? Para poder mudar a cor, não ficar aquela mesma mensagem para tudo. Então, a gente faz essa configuração aqui no set bem simples, tá? A gente vem aqui no projeto. Aqui no final, você vai colar essa configuração do jeito que tá aqui e ele vai funcionar, tá? Vamos criar aqui o template de agendar consulta. Aqui, new file, eu vou pôr aqui agendar underline consulta, né? E aí a gente faz um extend em base. E a gente tem aqui um template que é o mesmo que a gente configura na view, tá? Eu esqueci de falar para vocês, ó. A gente vai renderizar esse formulário inicialmente no nosso template, tá? Agendar consulta e renderiza o for, tá? Então é isso que a gente fez. A gente renderiza o for aqui nesse template agendar consulta. Tem um botãozinho submit dentro das tags form, tá? Método post. Então, quando eu clicar no botão agendar, ele vai entrar nessa nossa condição aqui, obtendo todos os dados do formulário que a gente está renderizando. E vai fazer o tratamento e tentar salvar. Depois que ele salva, ele tem um redirect, tá? Que chama lista de consulta, que não existe ainda, tá? Então, eu vou colocar aqui animais, pra não dar erro, tá, pessoal? A gente não tem uma lista de consultas ainda. E se caso der algum erro, ele entra em message. O que message faz? Ele pega a mensagem, sucesso, ele renderiza essa mensagem aqui em lista de animais. Como o template base, a gente herda ele em consulta e também lista de animais, a mensagem funciona, tá? A tag aqui, ó, o contexto message, ele vai funcionar, certo? Então, tanto o sucesso quanto o erro, ele vai aparecer aqui. E a gente pode testar como é que fica agora, ó. A gente vem em urls.py, tá? E coloca aqui um path agendar consulta, tá? E agendar consulta, cadê? Ó, eu não tenho mais essa lista. Ah, pessoal, no template, ó. Aqui, ó, ele deu erro bem no nosso HTML que a gente criou lá. Ele não tem essa URL ainda. Aqui, agendar consultas, ó. Então, você pode comentar essa linha e atualizar. Vamos ver se ele... Pronto, ó. Quando eu atualizo, então eu tenho aqui um agendar consulta. A gente pode melhorar, né, obviamente, esse formulário, criar o animal, né, e escolher o veterinário de maneira mais visualmente melhor, né. A data a gente pode pôr um pique, aqui o motivo é um campo teste, tudo isso tem como melhorar, tá? E a observação, se a gente tentar pegar aqui e marcar uma consulta pro Chico, e teste 2, tá? Se a gente tentar enviar, ó, agendar, olha só o que vai aparecer aqui. O nosso print que a gente tem na nossa view, tá? Ele vai ter que printar os dados do formulário e fazer a validação, né? Então, se eu clicar aqui em agendar, ó, eu não defini aqui. Tem que pôr aqui o validation erro, eu não tinha importado, tá? Deixa eu voltar aqui, ó lá, tem uns dados, eu vou clicar aqui em agendar. Já existe uma consulta agendada com esse horário para esse veterinário e ele não deixa. Então, se eu agendar pro dia 10, então agora vai ser um sucesso, ó. Eita, de novo. Aqui em view, na verdade, ó. Chama lista animais, tá?
Então, a gente tá voltando aqui, ó, pra animais. Tem que ser lista animais. Aí eu testei que ele foi, ó. Aqui voltou. Apareceu aqui a consulta, agendada com sucesso. Só não apareceu a cor, né? Mas ele cria a consulta, né? Se a gente der um admin e vir aqui em consultas, vai aparecer, vixe, todas que eu testei. Então a última foi o 11, ó. Ele registrou dia 10/11/2025, o Chico com o Daniel e teste, né? A gente precisa melhorar a interface, tá? Ele não apareceu a cor, né, pessoal? Aqui no template, né? A gente pode até simular. Ó, por exemplo, a gente vem aqui, ó, em View. Eu vou pegar esse Message de sucesso aqui, ó, coloca fora. Então, sempre quando a gente carregar o formulário, ó, ele vai aparecer. Ele não apareceu a cor. Ele não apareceu a cor verde, vocês perceberam aqui, ó. Ó, ele... Ah, alert, traço alert success. Então, tá errado, ó. Aqui. Porque no Bootstrap ele chama alert a tag, né? Olha lá, chama alert. Ah, pessoal, tá errado aqui, ó. Pode tirar isso aqui. Eu vou até printar pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou printar aqui, ó, o nome da tag. E coloco o alert como tava, só pra vocês verem, tá? Aqui, atualizar. Ó lá, ele passou alert success. E agora vai funcionar, ó. A gente atualiza e vai aparecer a tag verdinha e todas as cores, né, que der erro. Então, aqui na nossa view, a gente pode voltar, tirar isso aqui, que agora vai funcionar corretamente, ó. Vou simular um erro, ó, colocar a mesma data que já existe e agendar. Ele vai daqui que já existe uma consulta, tá? Pessoal, é o seguinte, ele tá duplicando a mensagem, porque aqui no form eu tenho uma mensagem, uma validação, e eu também tenho no back-end, no modelo, na verdade. Como eu tenho as duas, a gente pode simplesmente na view, a gente colocar para ignorar essas mensagens, ó, tá? Pode tentar, é porque ele nem chega, pessoal, a fazer o try, tá? Ele já dá o erro aqui, ele já vem pra cá, tá? E daqui, consequentemente, ele vem pro modelo, né? Pode tirar isso aqui, ó, e coloca, se isso for true, né? Ele faz. Se for false, a gente coloca um else e remove todos os erros. Vamos ver o que ele aparece. Olha lá, erro ao carregar consulta. Da onde que ele tirou isso? Ele tirou daqui, tá? Primeiro ele limpa tudo que tá aqui no form, ó, que eu printei, ele pega automático, ó, da classe de erro. Então, ele já fala que já existe uma consulta agendada com esse veterinário. Esse daqui, esse erro, ele vem daqui do forms, ó. Ele é esse validate um erro, tá? Então, ele tava duplicando porque também ele tava pegando o do modelo, certo? Ele tava imprimindo aqui o do modelo também. Na view a gente coloca para remover os erros anteriores. E aqui o form add erro, tá? Então eu vou add esse erro aqui no formulário, foi o que eu fiz. Só que eu não quero adicionar esse erro, tá? Eu quero adicionar a message para ver o que acontece. Se eu adicionar aqui message, ó lá, já até colocou para mim. Então, se eu tentar agendar uma consulta, ele vai retornar o erro, certo? Fica assim. A gente pode dar uma melhoradinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. No Forms, eu até deixei anotado aqui, ó. A gente pode adicionar um eject. Aqui a gente adiciona um eject no data para pegar um data time input, tá? Eu acho isso bem legal. Olha só que a gente pode fazer. Vou cancelar aqui, limpar o cache. Ele coloca esse calendário. O Django, ele já tem isso, tá, pessoal? A gente não precisa usar o pick, o data pick, né, que era uma lib em JS. Mas a gente pesquisa e linka a data. Mês, dia e ano. Essa configuração de data, se ela tiver invertida, é porque nos seus settings, aqui, ó, tá diferente. A linguagem code você pode colocar qualquer uma.
Mas o time zone você tem que pôr São Paulo, Brasil, e tem que colocar esse aqui como true, tá? Muito importante, que aí ele vai funcionar o dia, mês e ano. E você coloca a data e a hora que você quer agendar. Bem legal, né? É lógico que você pode melhorar isso aqui com outra lib, deixar bem mais bonitinho o layout, né? Colocar uma lista aqui, um botão para você criar, cadastrar um animal. A gente vai fazer isso, tá? Eu vou ver se eu trago para ficar mais fácil. E também melhorar um pouco a validação aqui, ó. Eu até tava dando uma olhada quando eu tava pesquisando sobre esse erro, tá? Deixa eu copiar aqui para já explicar para vocês. Bom, então eu coloco essa validação pra gente garantir aqui, ó, se a minha instância PK, tá? Eu excluo ela da carry, tá? Só excluo ela da carry, tá, pessoal? Não deleta do banco, pelo amor de Deus. Só excluo ela da carry se a gente estiver editando já uma consulta existente, tá? Eu até deixei comentado pra gente lembrar, tá? Isso evita que o formulário ele dê erro quando a gente salva uma edição sem alterar o horário, coisa do tipo. E isso ajuda bastante. Isso aqui continua, tá? É o padrão. A gente adiciona o erro lá, se caso já existir, certo? Isso é muito bom, ajuda a gente a validar ainda mais o nosso form, tá? Então, se eu venho aqui em Chico, posso adicionar uma consulta dia 16 de setembro, às 2h16, tá? Teste. Quando o calendário aparece bonitinho, né? Mas aqui, errado, a gente agenda. Consulta agendada com sucesso, certo?